Viver Bem Guaíba, com Paula Sá. Olá, ouvintes! Está no ar mais uma edição do programa Viver Bem Guaíba, o seu espaço de informação, saúde, qualidade de vida e bem-estar, sempre com especialistas para esclarecer os principais temas relacionados à saúde. O Viver Bem tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre e da Anrix. Julho é o mês de conscientização sobre as hepatites virais, doenças que continuam sendo um importante desafio para a saúde pública mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, elas são responsáveis por cerca de 1.300.000 mortes todos os anos, principalmente por complicações como cirrose e câncer de fígado. O que mais preocupa é que essas doenças costumam evoluir de forma silenciosa. Muitas pessoas convivem durante anos com o vírus sem apresentar sintomas e só descobrem a infecção quando o fígado já sofreu danos importantes. No Rio Grande do Sul, o alerta é ainda maior. Dados do Ministério da Saúde mostram que Porto Alegre apresenta a maior taxa de detecção de hepatite C entre as capitais brasileiras, reforçando a importância da prevenção, da vacinação e do diagnóstico precoce. Para conversar sobre esse assunto, recebemos o infectologista Dr. Pedro André Karkov Bloss, mestrando em hepatologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e membro da Sociedade Gaúcha de Infectologia. Dr. Pedro, seja muito bem-vindo ao Viver Bem. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente que agradece aqui esse assunto imprescindível, né, para a gente abordar com a população. Doutor Pedro, os dados mais recentes do Ministério da Saúde mostram que Porto Alegre apresenta a maior taxa de detecção de hepatite C entre as capitais brasileiras. O que explica esse cenário? Então, a gente não tem um consenso do que pode acontecer, mas isso, inclusive, nos outros informes epidemiológicos, Porto Alegre sempre foi a primeira. Inclusive, no anterior, foi estudado entre 99 e 2018, e Porto Alegre já era maior, com 98 casos a cada 100 mil habitantes. Nesse informe de agora, a gente segue em primeiro a capital com mais casos, mais detecção de casos. Melhorou, a gente está em 51 a cada 100 mil casos, mas mesmo assim a gente segue em primeiro. Agora, por que isso acontece, a gente não tem certeza. Grande parte das notificações, que é o que fomenta, que alimenta esses dados, vem como causa ignorada. Então a gente não sabe exatamente de onde foi. Aproximadamente 10% a gente sabe que é de via sexual. Tá? Foi contraído por via sexual mesmo. E algumas, aproximadamente 10% mais ou menos, é por sangue. O pessoal que usava drogas injetável, que teve uma época ali, no final dos anos 90, nos anos 2000, que era muito comum cocaína injetável, então teve muita gente que acabou contraindo hepatite C. Se contaminou, né? Exatamente. E acabou não fazendo diagnóstico na época, foi indo, e agora foi fazer diagnóstico mais recente. Sim. E até essa própria relação com a questão do HIV também. E nós somos, infelizmente, aqui, o índice é um dos mais altos do país, né? E quiçá do mundo até, né? Das capitais. Então, realmente, a própria co-infecção, quando a gente tem infecção pelo HIV e alguma outra hepatite, não só o contágio se torna mais fácil, mas acaba que os riscos de complicações também são. Tem uma progressão mais rápida da doença, a pessoa acaba ficando doente mais rápido. Então, com certeza, com infecção com HIV faz parte desse número. Agora, por que exatamente isso acontece, a gente não sabe. Mas, porque exatamente a gente tem números tão ruins, exato, em comparação com o resto do Brasil, a gente não tem como saber. Pode ser que seja porque, bom, a gente teve alguma exposição ano passado, transfusão de sangue, isso nos anos 90. Exato. A gente não se tinha um cuidado grande com transfusões, então muita gente pegou tanto HIV quanto hepatites naquela época e acabou se perpetuando. Ou pode ser, que é uma coisa que a gente não pode contar como verdade, claro, pode ser que a gente simplesmente faça mais diagnóstico. Pode ser que a gente teste mais que o resto do Brasil. Sim. Mas de qualquer forma não é uma possibilidade que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar com
os números. Com os números e principalmente com o diagnóstico precoce, né? Exatamente. A Organização Mundial da Saúde estima que as hepatites virais provocam cerca de 1.300.000 mortes por ano. Como é que se explica um número tão elevado, mesmo com tantos avanços no diagnóstico e no tratamento? As próprias vacinas, né? Sim, então, o que acontece é que a própria vacina da hepatite B, ela não foi disponibilizada, ela começou a entrar no Programa Nacional de Imunizações, então no SUS, a partir dos anos 89, se não me engano. Então teve uma parcela da população que justamente não teve essa vacina. E, claro, a OMS é a Organização Mundial de Saúde, então a gente tem muito dado de fora do país, que tem países que simplesmente não vacinam, ou não tem um acesso tão bom à vacinação. E agora, referente à hepatite C, principalmente, a gente não tem vacina, a gente só tem como se prevenir e tratar. E é uma doença avassaladora. É uma doença avassaladora, só que o grande problema é que ela vai ser avassaladora quando já for tarde demais. Ela só vai ter algum tipo de sintoma, tanto hepatite B quanto hepatite C, elas só vão ter algum tipo de sintoma depois de 10, 20, 30 anos de doença. Então é uma doença muito indolente, ela vai muito devagar. Muito silenciosa e prolongada. Porém, essa inflamação que essas hepatites causam no fígado, elas vão deixando cicatrizes, essas cicatrizes evoluem para cirrose, e a cirrose, mesmo a pessoa nunca ter, a gente sempre associa com álcool, né? Mas mesmo a pessoa pode nunca ter colocado uma gota de álcool na boca. Pode evoluir para cirrose, morrer de cirrose, inclusive, e inclusive ter o hepatocarcinoma, que é o câncer no fígado, decorrente dessa inflamação crônica no fígado mesmo. Nossa, é uma questão bem grave, né? E quando falamos em hepatites virais, estamos nos referindo a diferentes doenças, né? Eu gostaria que o senhor colocasse quais são as principais diferenças entre a hepatite a B e a C. Eu tenho certeza que os ouvintes aqui têm muitas dúvidas sobre a forma de transmissão, né? A evolução. É uma grande dúvida de todo mundo, assim, todo mundo que vem constar. E realmente, a gente tem uma salada de frutas, a gente tem um alfabeto aí de hepatite, a gente tem até a E, inclusive, tem A, B, C, D e E. Olha, nem sabia que já estava todo mundo. Então, e o que é uma coisa importante? Por mais que a gente fala, hepatite A, hepatite B, hepatite C, elas não são parentes entre si. Elas são, inclusive, de famílias diferentes de vírus. Então, a única coisa que elas têm em comum é que elas atacam o fígado. A hepatite A é uma doença que ela é transmitida de forma fecal oral, principalmente com falta de higiene. Tá? Tanto é que, se for ver os números, aqui a gente tem uma condição um pouquinho melhor, saneamento básico, enfim, aqui no sul. Então a região sul acaba tendo números bem melhores de hepatite A do que, por exemplo, norte e nordeste. São regiões que acabam tendo um acesso a saneamento básico um pouquinho pior. Mas é basicamente contato com fezes. E isso a gente... daí entra muito questão de cuidado com água, cuidado com esgoto, saneamento mesmo. Sim, são os cuidados básicos de vida mesmo. Porém, claro, a gente pode se contaminar. Enfim, qualquer tipo. Bom, a gente tem uma grande preocupação, por exemplo, nas enchentes que a gente teve há 2 anos atrás, porque enchente, esgoto, a gente teve realmente bastante casos de... As pessoas tiveram contato, né, com toda essa água. Imagino que o controle é complicado. Diagnóstico também, né? Acabou que provavelmente muito diagnóstico acabou passando. Por quê? Porque é uma doença que ela... Primeiro, não é todo mundo que pega que tem sintomas. E segundo, que quando pega, ela passa sozinha. Tá? Quais são os sintomas da hepatite A? A hepatite A é uma doença que ela dá mais sintoma. Isso, geralmente, quando a pessoa pega a hepatite A, ela geralmente sabe que ela pegou alguma hepatite. Por quê? Porque ela realmente pode ficar com mal-estar geral, dor abdominal, os olhos amarelos, pode ter as fezes mais brancas, o xixi mais escuro. Mas ela melhora sozinha. Inclusive, se for fazer exame, às vezes aparecem umas alterações no fígado que são muito grandes, assim. Assustador. A pessoa se assusta, exatamente. Imagina. E é assustador, assim. Mas o grande perigo dela é justamente na fase aguda. Ela faz no que tu pega, tu fica doente, em seguida melhora. Tá? Existe uma parcela muito, 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 muito pequena das pessoas que pegam hepatite A que acaba evoluindo para falência hepática, para um dano tão grande no fígado que tem que, inclusive, fazer transplante ou enfim, tem que internar.
Mas é uma parcela menor bem da pequenininho, população. sim, é uma parcela bem menor. A grande maioria se recupera sem problema nenhum. E depois disso, segue a vida. E o tratamento qual é, no caso, quando é gente diagnóstico não tem? Não tem, é esperar. A gente tem que esperar melhorar, mas que nem a gente falou. Claro, é uma doença autolimitada, questão ali de uma semana via de regra a pessoa já está melhor. Claro que a icterícia, que a gente disse, que é o olho amarelo, ela demora mais tempo para sair, para melhorar. Ser eliminada, né? Exatamente. Mas via de regra, depois que melhora, só vai. Só que a observação que é importante. Por quê? Porque a gente não sabe quem que vai ser aquele paciente que vai fazer um quadro grave, uma insuficiência hepática, que vai realmente precisar de transplante. A gente não sabe quem é essa pessoa. Então, nos casos que a gente tem alguns critérios, que, quando a pessoa fecha determinados critérios, a gente tem que internar para fazer exame todo, para investigar, fazer exame todos os dias e ficar ali em alerta. Em alerta. Mas é muito raro. É bem raro mesmo. E um dos maiores desafios seria as hepatites B e C, que Sim. podem permanecer silenciosas durante muitos anos. Exatamente. Ao contrário da hepatite A hepatite B e a hepatite C, elas não fazem, elas podem fazer, mas é mais raro acontecer aquela hepatite aguda, que dá sintomas mesmo, ou a dor de barriga, ela dá muito pouco sintoma quando a pessoa pega. Quando dá. Só que a hepatite B, especificamente, depois que a gente pega, depois de adulto, a gente consegue se curar sozinho. O próprio corpo, mesmo a pessoa nunca tendo sido vacinada nem nada, a pessoa tem mais ou menos 90% de chance de se curar sozinha. O próprio corpo identifica que tem um vírus ali, cria anticorpos e a pessoa se cura. Só que quando a pessoa pega, e não consegue se curar, ela cronifica. O que isso quer dizer? Quer dizer que o vírus fica no corpo, a imunidade não consegue brigar contra o vírus e ele fica ali, causando essa inflamação no fígado. Mas tem um porém muito importante. A hepatite B tem uma alta taxa de transmissão vertical. Ela tem uma transmissão sexual, pode ter transmissão por sangue, mas ela tem uma forma importante de transmissão, é de mãe para filho. Então, filhos de mães que têm hepatite B, hoje em dia a gente tem um cuidado muito maior, faz imunoglobulina depois do parto, faz vacina, só que teve uma época que não se tinha esse conhecimento cuidado, até, né? Esse conhecimento. E a grande questão é que quando a pessoa pega, quando a criança, o bebê, é exposto à hepatite B ao nascimento, tem 90% de chance de cronificar. Então, daí a criança fica com a hepatite B para o resto da vida, e com todas as consequências. Sim, as consequências, isso pode, limitações, né? Exatamente. Por isso que a gente vê, inclusive, é uma coisa que a gente bate muito na tecla no consultório. Se um paciente vem para nós com hepatite B, fala assim, tá, e a família? Tem alguém na tua família? Mãe, pai? Todo mundo tem que testar. Porque a gente vê clusters, a gente vê agregados familiares com essa hepatite. E muitas vezes, realmente perguntando, sim, eu tive um avô que tinha cirrose, uma avó que morreu de câncer no fígado. Olha, vão dando pistas aí Exatamente. no diagnóstico. Exatamente. Então, e a hepatite C, por outro lado, a gente tem um risco, bom, ela é transmitida também por via sexual, em menor monta, mas principalmente por sangue, por via parenteral, que a gente diz. Antigamente não se tinha muito cuidado, por exemplo, com transfusão, até manicure. É uma coisa que é bem importante hoje se destacar, esse cuidado que as pessoas têm que ter, né? Porque hoje em dia é obrigatório tu ter o autoclave nesses lugares, tu ter um equipamento de esterilização dos equipamentos de dentista, de manicure, para piercing, tatuagem. Só que hoje em dia se cobra mais, mas tinha uma época que não era tão cobrado. E mesmo hoje em dia a gente vê. Exato, e eu acho que às vezes também a pessoa vai num salão, no dentista, às vezes ela nem tá ligada, né? E eu acho que até é importante até a gente reforçar aqui, de quando vai se procurar um salão, uma coisa de dizer, olha, vocês têm um autoclave? Tem um equipamento. Tem esse equipamento para esterilizar. É importante ficar de olho. Exato. Porque, volta e meia a gente vê. Se corta ali, Se corta, ou fazendo a cutícula. A cutícula. Às vezes tira um bife ali, da mesma forma que tirou da outra pessoa também, é tão e assim fácil, vai. assim, E é fácil. Disso. E justamente esse tipo, existe via sexual, mas é menos provável. Agora, via por sangue é muito fácil de pegar hepatite C. Transfusão. Não só transfusão, mas justamente nesses pequenos cortes. Entendi. Nesses pequenos cortes. Dentista
tatuagem, enfim. Tatuagem, importante a gente falar aqui. Piercing também, tem que escolher muito bem o lugar que vai fazer tatuagem, que vai colocar piercing, porque tem que cuidar. Quais são as evidências que a pessoa tem que ter, assim, quando ela procura um lugar para fazer a tatuagem, seja uma unha, coisa, vamos dizer assim, o que é importante ela observar nesse ambiente? É perguntar o tipo de... Justamente perguntar pro tatuador, pro atendente, que tipo de cuidados que eles têm. Eu acho que esse é o grande porém, porque, olha, eu vou te dizer que tem lugares que aparentemente são muito bonitos, são muito ajeitados, mas tu não sabe o que acontece, né? Sim, não tem essa esterilização, esse cuidado, né? Exatamente. E a hepatite C, o que a gente está falando é que essa questão do risco de cronificação, depois que a pessoa entra em contato com a hepatite C, no primeiro momento, ela tem aquele risco de cronificação passa a ser 70%. Muito alto. É bem mais alto. Então, tem 30% das pessoas que se curam sozinho, mas 70% não. E tanto é que, por muito tempo, até mais recentemente, a hepatite C foi o grande algoz, o grande inimigo da hepatologia, o grande inimigo do gástrico, do infecto, porque a gente não tinha um tratamento bom e ela realmente matava muita gente. Evoluía muito rápido, né? Não é que evoluía muito rápido, mas a gente não tinha o que fazer. Então a gente ficava 30 anos com a pessoa, com um diagnóstico, não tinha o que fazer, então não se fazia nada. A gente não sabia, porque uma parcela a gente sabia que ia evoluir para cirrose. Claro, graças a Deus eu não peguei essa parte. Exato. Porque eu já entrei na infectologia com os jovem, tratamentos maravilhosos que a gente tem hoje em dia. Mas, mesmo assim, a gente ouve histórias. E a gente pega os pacientes daquela época, né, que sabiam que tinham hepatite, mas não tinham o que fazer. Seguiram a vida e acabaram realmente evoluindo para cirrose, para hepatocarcinoma, para o câncer no fígado mesmo. E é muito triste, assim, é realmente... Sim. E, doutor Pedro, ainda existem muitas dúvidas sobre situações do dia a dia, né? Então, eu acho que é importante a gente destacar, né? Compartilhar alicates de unha, lâminas de barbear, materiais para manicure, tatuagem, piercing também. Né? Realmente, eles têm alto risco para infecção. Sim, principalmente a hepatite C. Tá? Vou te dizer que a hepatite C ainda é a que é mais fácil de se transmitir pelo sangue, pelo contato com o sangue. Hepatite B em menor monta, assim, e HIV é mais difícil, mas claro que obviamente tem que cuidar. Claro. E até pra gente destacar dessa questão da hepatite B, a importância do uso do preservativo, né? Sim. E quais são as outras medidas também? Então, referente à hepatite B, a gente tem a vacina. Tá? Se a pessoa nunca se vacinou, não tem evidência de vacina, é importante procurar vacinação. Para grupos de mais risco, pessoas que vivem com HIV, pessoas que têm imunidade baixa, pessoas que fazem hemodiálise, por exemplo, ou têm algum problema no fígado, é importante que a gente mantenha os níveis de anticorpo contra a hepatite B acima de 10. Tá? Isso a gente consegue fazer, porque acontece, quando a gente faz a vacina da hepatite B, quando criança, principalmente, a gente tem as doses de reforço, mas depois disso a gente nunca mais faz vacina. Com o tempo, principalmente depois dos 40 anos, o nível dos anticorpos vai começar a diminuir. Eles vai diminuindo aos pouquinhos. Quando a pessoa não tem problema de saúde nenhum, pessoa acima de 40 anos, saudável, sem nada, isso não é um problema, porque mesmo assim tem um nível baixo de anticorpos, mas eles são protetores. Tem imunidade. Só que quando a pessoa tem algum problema de saúde, alguma imunidade baixa, ou, por exemplo, vive com uma pessoa que tem hepatite B, por exemplo, o marido, esposa que tem hepatite B, é importante que esses níveis sejam acima de 10. Que tenha uma imunidade alta, uma proteção alta contra a hepatite B. Então é importantíssimo, além de fazer esse reforço vacinal no adulto, a testagem também. A testagem, com certeza. Fazer o tratamento nos casos que é indicado, tratar a hepatite B nos casos que é indicado, é muito importante diminuir, inclusive, o risco de transmissão. Para hepatite C, mesma coisa, tem que fazer o diagnóstico precoce é imprescindível. Eu digo que é a medida mais importante para a proteção, no caso, da sociedade, digamos assim. Claro. Porque a gente, hoje em dia, até eu não comentei, mas hoje em dia a gente tem cura para hepatite C. Coisa que até 10 anos atrás, 11 anos atrás, nem se falava, nem a se gente pensava. não tinha, assim, realmente... era uma
um tratamento que era muito complicado de fazer, injetável, algum ano de tratamento. Hoje em dia são dois comprimidos por dia ao longo de 3 meses e a pessoa sai Olha curada. só, que A gente cura mais de incrível. 90% das pessoas e os 10% que não... 10% que não são curados, a gente tem segundas, terceiras, quartas linhas de tratamento que eventualmente a gente cura todo mundo. Mas para proteção individual é realmente usar preservativo. Isso é importantíssimo, né? E qual seria o tipo de droga que é utilizado para o tratamento? A gente tem os antivirais de ação direta, tá? Que eles inibem partes específicas do metabolismo ali do vírus hepatite C, que não precisa decorar, tá? Mas é o sofosbuvir daclatasvir, Nossa, sofosbuvir velpatasvir, voxlaprevir, são drogas bem difíceis de falar, mas é isso aí. sim, E são entendi. drogas extremamente efetivas, assim, a gente cura todo mundo que toma o remédio direitinho, a gente cura. Quer dizer que hoje já se avançou bastante essa Muito. questão do tratamento, quer dizer, não se morre, quer dizer, né? Existem os casos mais graves, mas se Sim. pode fazer toda uma Não, com certeza. Pegando prevenção. e pegando cedo, no caso, se a gente fizer o diagnóstico antes da pessoa já estar com cirrose, porque assim, isso é uma coisa importante. A hepatite C, o paciente vai ter cirrose depois de 20, 30 anos de infecção. Então, assim, a gente tem muito tempo para fazer Uma esse janela de diagnóstico. oportunidade. Exatamente, que é muito grande. Só que muita gente tem que ser testada. Se a gente conseguir fazer esse diagnóstico antes da pessoa ter complicações, antes de ter cirrose, antes de ter câncer, a pessoa se cura e fica muito bem. E a vida é normal. Então seria muito importante, até pegando esse gancho, doutor Pedro, que todas as pessoas sejam vacinadas e façam a testagem. E isso, tem que realmente, a vacina contra a hepatite B, se nunca fez, tem que fazer, e para hepatite C tem que fazer testagem. Todas as pessoas acima de 18 anos têm que fazer um teste rápido, pelo menos alguma vez na vida. Isso é importantíssimo destacar, principalmente também quem tem tatuagem, piercing. Sim. Eu digo assim, qualquer pessoa que tenha tido qualquer tipo de exposição, inclusive exposição sexual. Só transei com meu marido. Transei com a minha mulher. Tem que fazer pelo menos uma vez na vida. Maior de 18 anos, a OMS recomenda que todos sejam testados pelo menos uma vez. E esse teste, como é que ele é feito? A pessoa pode buscar Sistema Único de Saúde, Sim. os postos de saúde? Quaisquer postos de saúde, a pessoa pode buscar. O resultado sai em menos de 20 minutos. Já consegue testar sífilis, hepatite B, hepatite C, HIV. Tudo numa tacada só. E já sai com a cabeça mais tranquila. Porque eu fico pensando aqui que as gestantes já automaticamente, né? Já fazem isso. Já fazem isso. Isso é muito bacana. Muito importante. Justamente porque também para proteção do bebê. HIV não se fala, né? Exato. Porque existe a transmissão vertical, é uma grande preocupação. Hepatite B também é uma grande preocupação para passar para o bebê. E hepatite C é menos provável, mas acontece. Claro. E indivíduos também com determinadas faixas etárias, eu imagino também idosos. Idosos, principalmente aquele pessoal que não pegou a vacina. Sim, como tu comentaste, né? Que não pegou a fase da vacina, assim, ali antes dos anos 80. E também, doentes crônicos. Doentes crônicos. Mas eu vou te dizer até que é importante idosos, nos exames, nas estatísticas agora, do último informe epidemiológico, a faixa etária com mais diagnóstico foi entre 40 e 59 anos. Mas idosos é uma coisa que a gente tem que, principalmente esse é o profissional de saúde, para pensar. Mas claro, o paciente também tem que pensar, né? Mas assim, hoje em dia os nossos idosos, eles estão com vida sexual ativa. Exato, isso, e pouco se fala. Exatamente. Até para a questão do próprio HIV, se sabe que o índice é alto, né? Sim, a gente tem idosos com vida sexual ativa até uma idade bem avançada. O profissional de saúde nunca pensa que aquele idoso pode ter uma IST, porque é um idosinho. Exato. E confunde às vezes com outra coisa. Exatamente. Então, tem que pensar. Tem que se vacinar, tem que se testar. Porque é a principal medida que a gente tem para controle. Você sabia que para ser terapeuta, você não precisa ser formado em psicologia? E você sabia que ser terapeuta hoje é uma profissão extremamente valorizada?
Nesta profissão, você é muito bem remunerado, você tem liberdade de tempo, você tem liberdade geográfica e você pode ajudar pessoas. E, além de tudo isso, você não precisa ser formado em psicologia. Exatamente isso. Se você se interessou, eu quero te dizer que nós estamos abrindo as inscrições do mini curso Terapeuta de Resultados. É online, é gratuito e a gente ainda vai te dar um certificado de participação ao final deste mini curso. Se você gostou, clica aqui embaixo no botão Saiba Mais e você vai ser direcionado para o nosso grupo do WhatsApp. E lá nós vamos dar todas as informações, inclusive acesso às aulas. Tudo que você precisa para participar dessa semana fantástica, que eu tenho certeza vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Estou aguardando você, combinado? Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo o que preciso fazer em uma visualização de lista. Depois, defino uma prioridade e uma data de entrega para manter tudo nos trilhos. Crio status personalizados para organizar meu progresso exatamente do jeito que eu quero. Gosto de adicionar o campo de itens de ação para que a inteligência artificial me mostre os próximos passos. Coloco meus colegas de equipe como observadores para que eles fiquem por dentro de tudo. O ClickUp facilita o trabalho, desde projetos pessoais até a gestão de uma empresa multibilionária. Clique no link abaixo para criar seu espaço de trabalho gratuitamente. E essa questão da evolução também do tratamento da hepatite C. Foi revolucionário, assim, esse tratamento que a gente tem disponível hoje é maravilhoso. É muito bom de fazer o tratamento, as pessoas, os pacientes não sentem nada, não tem efeito colateral nenhum. Claro, existem efeitos colaterais, mas são bem raros. Claro. Mas assim, e a gente vê realmente que se a pessoa se trata direitinho, todo mundo sai curado. Que bom é a gente saber que existe cura, né? Sim. Porque pouco se fala nisso. Principalmente as pessoas mais velhas acham que é hepatite C, então a pessoa não tem mais o que fazer, né? Claro, por um tempo foi mesmo. Foi assim, exato, era Até esse o prognóstico. Existia um tratamento antigamente que era com interferon e ribavirina. Só que era um tratamento que tinha muito efeito colateral, muita gente não tolerava, dava anemia, tinha que fazer injeção toda semana, enfim, ao longo no ano. E mesmo assim não funcionava. Claro, eu imagino. E doutor Pedro, no caso da hepatite B, embora ainda não exista cura definitiva, também vários tratamentos evoluíram. Sim, a gente tem os inibidores, os análogos nucleosídeos que a gente diz, que são medicações que tem que ter uma indicação muito específica. Isso é uma coisa importante. A pessoa que tem hepatite B, não é todo mundo que tem o tratamento, que tem que tomar a medicação. O que acontece? A hepatite B é uma doença que ela é muito interessante, mas ela é muito dinâmica. Da mesma forma que a pessoa hoje está de um jeito, na próxima consulta, daqui 3 meses, 6 meses, o vírus dela, o perfil, como o vírus se comporta, mudou completamente. Como é que a gente faz para monitorar isso? A gente mede a carga viral, que é a quantidade de vírus que tem no sangue, e as enzimas do fígado, os exames de função hepática. Isso é uma coisa que a gente vê muito claramente, assim, numa consulta, a pessoa está com a carga viral baixinha, os exames do fígado estão bons, na consulta seguinte, depois de 3, 4 meses, já está com a carga viral muito alta, já está atacando o fígado. Como ela se modifica? Sim, ela é bem dinâmico mesmo, assim, um dia está de um jeito, outro dia está do outro, mas da mesma forma que ao contrário, assim, às vezes a pessoa chega com uma carga viral alta, os exames do fígado ruins, na próxima consulta já está bem. Então, isso é uma coisa que como muitas vezes não é feito nada, entre aspas, muita gente começa acompanhamento com a hepatite B e desiste porque não está sendo feito nada. Nunca mais volta para consultar. Olha só. E aí pode ter o risco também, Pode ter o risco, porque da mesma forma que hoje está bem, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem pode não estar. Claro. E essa questão também de alguns outros marcadores, vamos dizer, quando se tem um hemograma, como é que a gente pode observar que pode ter alguma alteração? Até para pegar uma coisa mais simples que as pessoas façam, né, quando vão ao médico. Infelizmente, nos exames de rotina, pode ser que apareça, no hemograma não vai aparecer, só que no caso, quando a pessoa já tiver uma cirrose, pode ser que as plaquetas estejam baixas,
daí já não é esse paciente. A gente Sim. tem que ficar de olho, claro, mas não vou dizer que vai ser tarde demais, mas enfim, seria a única alteração. Especificamente a hepatite, às vezes pode ter alteração de TGO, TGP, bilirrubinas, eventualmente, que são marcadores de lesão hepática, quer dizer que a célula do fígado está morrendo. Isso pode acontecer. Quando tem alteração de transaminase, que a gente diz, pode ser causado pela hepatite B ou C, ou inclusive A. Mas é importante, então, que as outras especialidades estejam atentas também para pedir essa testagem, já se vê que tem indícios ali, além do exame clínico, né, desse hemograma, enfim, pedir um exame mais específico. Sim, principalmente o teste rápido. O teste rápido, que é assertivo. Principalmente o teste rápido, a partir do teste rápido positivo, daí o paciente é encaminhado para o serviço de referência. E é através do testagem com sangue, Faz uma gotinha de sangue, já. Olha só. Uma gotinha de sangue, os mesmos testes rápidos que a gente fala, enfim, e fala e vê se tem, são os que a gente usa para fazer o diagnóstico dessas hepatites também. Então é imprescindível, quer dizer que a população tenha esses cuidados no dia a dia, né, e possa se testar também, né? Doutor Pedro, a gente tem um rápido quadro aqui que é mitos e verdades, com as dúvidas mais frequentes dos nossos ouvintes. Então o senhor pode fazer um breve comentário a cada questão. Vou falar algumas frases aqui. Quem tem hepatite sempre apresenta sintomas como pele amarelada e olhos amarelos? Não, depende muito do tipo de hepatite, depende muito da fase da infecção da hepatite. Para a hepatite A, como a gente falou antes, pode aparecer isso. Uma grande parte dos pacientes vai ter algum desses sintomas. Para a hepatite B ou C, raramente vai ter, e quando tem, muitas vezes já está numa fase mais avançada. A hepatite C tem cura com os tratamentos atuais. Mito ou verdade? Verdade. Graças a Deus, graças à ciência, a gente hoje em dia tem tratamentos muito bons para hepatite C e a gente consegue curar todo mundo. Quem já tomou a vacina contra a hepatite B está protegido por toda a vida? Mito ou verdade? Depende. Depende. A gente tem a vacina, todas as doses da vacina da hepatite B. Uma pessoa que não tem problema de saúde nenhum, tem imunidade boa, ela vai ser protegida por pelo menos até a sua velhice, ali, a partir dos 40 anos. A quantidade de anticorpos vai diminuindo, mas mesmo assim eles são protetores. A gente vê evidências maiores e mesmo assim eles protegem. Agora, pessoas que têm imunidade mais baixa, têm problemas de saúde, pode ser que não. Pode ser que elas tenham um risco um pouquinho mais alto de pegar a hepatite B. Então é interessante ter esse acompanhamento. Às vezes, na coleta de exames de sangue, de colesterol, todos, assim, exames de rotina, talvez dosar também um anti-HBS, exatamente, que é justamente o anticorpo contra a hepatite B. É algo interessante. Principalmente também se tem histórico na família, né? Que é uma questão que eu sempre destaco aqui para os ouvintes. Vamos saber o que nosso pai, nossa mãe, nossos tios, Sim. né? A pessoa que principalmente tem história de doença no fígado na família, tem que fazer teste rápido, antes de mais nada, para ter certeza que não tem hepatite B. E a gente consegue ver uma correlação familiar bem importante. E principalmente se vacinar, realmente. Que hoje, já que a gente tem a vacina, vamos nos vacinar, né? Compartilhar alicates de unha, lâminas de barbear ou materiais de manicure pode transmitir hepatite? Pode. Inclusive, é um cuidado que a gente fala para todos os pacientes nossos que têm hepatite B ou C, que tem o sua própria lâmina de barbear, seu próprio alicate, não ficam compartilhando. Porque, sim, principalmente a hepatite C, em menor monta a hepatite B, podem ser transmitidas pelo sangue de uma pessoa para outra. Perfeito. Quem não tem sintomas não precisa fazer o teste para hepatites virais? Precisa. É justamente isso que a gente está falando. Se for esperar para ter sintomas, isso a gente fala tanto de hepatites virais quanto de HIV, a gente não pode esperar para ter sintomas para ir fazer o exame. Porque muitas vezes vai ser mais tarde, vai ser mais difícil de tratar, a gente já pode estar lidando com alguma complicação. Então não pode esperar ter sintomas. Então é importante que todos façam a testagem e se vacinem.
São quantas doses, doutor, para a gente concluir? São 3 doses da vacina. Claro, não é. A gente tem que revisar muito a questão de histórico vacinal, se a pessoa já se vacinou quando criança. Mas são 3 doses para pessoas imunocompetentes e 4 doses com uma dose dobrada para pessoas com uma imunidade mais baixa. Então tá. Então o pessoal mais velho também, de seus 40, 50 anos, também é importante. No caso, para o pessoal de mais idade, seriam 3 doses mesmo. A gente está falando de imunidade baixa. As pessoas que têm HIV ou transplantados, eles não respondem tão bem à vacina. Perfeito. Doutor Pedro, muito obrigada pela tua participação aqui no Viver Bem, por compartilhar informações importantes aqui com os nossos ouvintes. Tenho certeza que a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas aqui. Temos que falar mais, né? As doenças são importantíssimas, falar sobre hepatite, né? Também agradecemos à Sociedade Gaúcha de Infectologia pela parceria, pelo importante trabalho de conscientização à população. Então, agradeço muitíssimo a sua vinda aqui, doutor Pedro. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Estou à disposição aí. Obrigada. Fica um alerta, as hepatites virais muitas vezes evoluem de forma silenciosa, mas podem ser prevenidas, diagnosticadas precocemente e, em muitos casos, tratadas com excelentes resultados. Informação, vacinação, testagem e acompanhamento médico são fundamentais para proteger a saúde e evitar complicações.